1 Crônicas, do capítulo 19, verso 1, ao capítulo 21, verso 30. Então nós estaremos lendo 19, 20 e 21. Na verdade, eu não vou ler aqui todo esse texto, porque senão o nosso tempo aqui, na verdade, ele é muito espremidinho, né? Não tem como a gente ler tudo. Mas eu quero comentar com você e encorajar você, quando terminar a live aqui, você possa ler esse texto lá. 1 Crônicas, capítulo 19, do verso, ou seja, nós estaremos lendo 19, 20 e 21. Esse texto traz para nós, na verdade, ou seja, um momento muito especial da vida do povo de Israel. Ou seja, é um momento, na verdade, ou seja, em que o reinado de Davi está sendo desenvolvido. E nesse texto nós encontramos alguns eventos que são importantes. Ele começa, na verdade, ou seja, com Davi derrotando os amonitas, os sírios, passa pela contagem do censo de Israel e Judá e e termina, na verdade, com a construção de um altar ou seja, depois de uma praga, né? Então, ou seja, são vários momentos que estão acontecendo, né? Ou seja, o reinado de Davi está sendo desenvolvido e eles estão vivendo essa realidade. A questão toda, na verdade, que nós encontramos em Crônicas é que a Bíblia, na verdade, ela é esplêndida, ela é fantástica. Por quê? Porque ela não mostra apenas, na verdade, ou seja, os grandes feitos dos homens de Deus. A Bíblia não mostra, na verdade, apenas aquilo que a gente fatos para que a gente possa admirar os homens de Deus, mas a Bíblia também mostra, na verdade, erros e acertos. E é preciso que a gente entenda isso. Nós aprendemos, nós somos edificados pelos erros e pelos acertos dos homens de Deus, porque isso tudo serve de lições para nós. E o nosso tema, na verdade, hoje, nós precisamos entender, ou seja, sobre misericórdia e arrependimento. E nós vamos aprender isso de fato com Davi. O que nós percebemos aqui? Que nessa história toda, ou seja, Davi, que era de fato esse líder poderoso, né, envolvido em tantas conquistas militares, desafios pessoais, nós percebemos, na verdade, que Davi, na verdade, ele comete um erro. E o erro que Davi cometeu nesse momento, na verdade, foi o censo, foi a contagem do povo. Essa contagem foi um ato, na verdade, de orgulho, que trouxe consequências graves, na verdade, incluindo uma praga sobre o povo de Israel. Ou seja, aqui nós temos uma clareza, na verdade, que nós precisamos ter em relação às nossas decisões. Quando eu erro, quando eu falho, toda a minha família sofre as consequências. Nós precisamos ter clareza disso, que os nossos erros, eles vêm sobre nós, mas vêm também sobre aqueles que caminham conosco, vêm também sobre aqueles que dependem de nós. E nós vemos aqui, na verdade, Davi, um grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, dando ali uma escorregada, né? Errando também, falhando. E isso nos ajuda a lidar também com os nossos próprios erros. Como o texto mostra para nós, a contagem do povo foi um ato de orgulho. Isso trouxe consequências graves para ele, incluindo essa praga. No entanto, o que nós aprendemos com Davi? Davi mostrou arrependimento e buscou a Deus, ou seja, ele não apenas errou, ele não apenas falhou, mas diante do seu erro, da sua falha, ele tratou logo de se arrepender e buscar a Deus. E o resultado, na verdade, foi o quê? Misericórdia divina. O que nós vemos nesses capítulos aqui, nesses 3 capítulos, então, na verdade, a mensagem principal que nós precisamos trazer para nós é a importância de reconhecer os nossos erros, arrepender-se, na verdade, e confiar na misericórdia de Deus. Quantas das vezes nós não ficamos, na verdade, ou seja, insatisfeitos diante dos nossos erros, decepcionados conosco mesmo diante dos nossos erros. Não é possível que eu falhei de novo, não é possível que eu errei de novo, e nós ficamos lamentando, procurando muitas das vezes esconder os nossos erros. Por quê? Porque temos vergonha deles, porque não queremos que as outras pessoas saibam e fazemos de tudo, na verdade, para encobrir os nossos erros. Aqui nós percebemos, na verdade, o seguinte: primeiro, erros são possíveis, ou seja, invariavelmente eu e você vamos errar. Agora, o que nós precisamos fazer em relação aos nossos erros, em relação às nossas falhas? É buscar o Senhor, é buscar, na verdade, corrigir. Davi, apesar de suas falhas, ele sempre buscava a Deus em momento de crise, e ele demonstrava um coração arrependido. A chave para que nós possamos experimentar de Deus, viver a vontade de Deus, não é viver uma vida perfeita, não é viver uma vida que não tem
tenha falhas, mas é ser bom e saber, na verdade, consertar os seus próprios erros. E nós percebemos isso na vida de Davi. Ou seja, Davi enfrentou muitos desafios como rei, desde batalhas, ou seja, e até a responsabilidade de governar toda essa nação. Agora, seus erros, como nós vimos nesse texto aqui, a contagem do censo, trouxe grandes dificuldades, mas o que ele fazia? Ele retomava a Deus e buscava perdão e orientação. Qual que é a relevância para isso hoje? Por que nós podemos, na verdade, ou seja, como isso pode nos ajudar hoje? Estamos começando uma semana, começando grandes desafios. O que nós precisamos ter clareza, querido? Todos nós enfrentamos momentos em que muitas das vezes somos levados pelo orgulho. E o orgulho nos leva, na verdade, a decisões erradas. Nos leva, na verdade, a cometer erros. Essa passagem nos lembra, na verdade, que é importante, na verdade, reconhecer os nossos erros. Buscar a Deus com um coração arrependido e estar pronto, na verdade, para corrigir. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela está sempre disponível para aqueles que se voltam a Ele. Então, ou seja, o que nós precisamos entender? Nós precisamos nos livrar desse fardo do orgulho. Por que eu falo do orgulho? Porque o sentimento que nos leva a esconder os nossos erros não é apenas a vergonha de ter errado, mas é a vergonha de ser descoberto. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Muitas das vezes o orgulho, ou seja, o desejo de não ser descoberto é maior do que o nosso arrependimento. Muitas das vezes nós estamos tristes e chateados com aquilo, não por causa do erro, mas porque as pessoas vão descobrir e isso vai ferir o nosso orgulho. Isso, na verdade, é caminho de morte. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, reconhecer os nossos erros, certos que encontraremos misericórdia. A misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam a Deus. Querido, presta atenção, nós começamos orando hoje, declarando o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovaram. Essa é a causa de não sermos consumidos. Mas o que nós precisamos entender? Diante das nossas falhas, dos nossos problemas, nós precisamos tomar a atitude correta. Olha, presta atenção, se o meu erro, na verdade, toca a vida daqueles que dependem de mim, ou seja, os meus acertos também. E se existe um acerto que é fundamental, é saber reconhecer os erros e consertá-los. E na verdade, ou seja, buscar de Deus direcionamento para consertar, porque na maior parte das vezes nós não sabemos como consertar, nós não sabemos, na verdade, muitas das vezes não temos nem a condição de resolver, mas o Senhor, que é eterno em misericórdia, cuida de nós, nos ajuda, nos abençoa, nos direciona e nos posiciona numa situação de conserto. Olha, como que nós podemos então aplicar isso nas nossas vidas? Imagine, talvez você está vivendo aí uma angústia, angustiado, por quê? Porque você tomou uma decisão financeira errada, talvez por orgulho, por impaciência, na verdade, por não saber esperar, por não saber, na verdade, ou seja, tomar a decisão da maneira certa. É quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, segundo o nosso próprio entendimento, e nós falhamos. Agora, o que nós vemos, na verdade, nesse trecho da palavra de Deus, é que buscar a orientação de Deus para corrigir é a chave. No verso 8 do capítulo 21, nós lemos: então Davi disse a Deus, presta atenção, então Davi disse a Deus: pequei gravemente ao fazer isso. Agora, porém, peço que perdoes o pecado do teu servo, pois cometi uma grande loucura. O rei está reconhecendo que errou, que falhou e que, na verdade, ou seja, aquilo traria dificuldades, na verdade, para a vida dele não apenas, mas de todos os seus liderados, de todo o Israel. E ele entende, ele reconhece aquilo. Ou seja, a questão toda é você ser honesto em relação às suas atitudes, em relação às situações suas e se arrepender de fato. Como que você pode então, ou seja, traga isso para a sua realidade. Quantos erros, na verdade, nós cometemos? Seja honesto com você mesmo. Olha, quantos erros. Agora, quantos desses erros eu tenho verdadeiramente me arrependido?
Será que eu tenho me arrependido ou eu estou apenas encobrindo esses erros e cometendo outros erros para encobrir os primeiros? E na verdade, ou seja, não tem como, não é possível na verdade ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, querido, em nome de Jesus, o Senhor dá uma palavra para você nessa manhã: se liberte dessa situação, e o arrependimento é a chave. Arrependimento e misericórdia, o arrependimento em que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, na verdade, a nos posicionar para corrigir aquilo que está errado, certos que receberemos misericórdia. Deus tem misericórdia, Ele é rico em misericórdia para nos abençoar, amém? Uma segunda aplicação, na verdade, talvez no seu ambiente de trabalho. Nós podemos, na verdade, ser tentados a tomar decisões precipitadas. Quantas das vezes nós não queremos impressionar aqueles que estão acima de nós queremos impressionar, na verdade, talvez para que possamos conseguir uma posição melhor, e quando nós fazemos isso, ou seja, muitas das vezes nós falhamos, nós nos deixamos levar pelo orgulho, nos deixamos levar pela soberba, e isso, na verdade, ou seja, nos conduz a atitudes, na verdade, precipitadas, a falta de paciência. Querido, a paciência é um fruto do Espírito. Provérbios, no capítulo 16, verso 3, vai dizer o seguinte: é melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Às vezes nós temos muita vontade de conquistar, muita vontade de fazer, muita garra, e isso é bom, só que é preciso que nós tenhamos paciência para colocar a nossa força, a nossa energia na coisa certa, na hora certa. Pastor, mas como que eu vou saber que é a hora certa, que é a coisa certa? É nessa hora que nós aprendemos com a dependência de Deus. Porque na verdade, ou seja, vale mais um homem paciente do que um guerreiro, vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É você ter clareza, na verdade, ou seja, discernimento daquilo que o Senhor está fazendo e de como se posicionar. O que na verdade na sua vida profissional, nas suas atitudes, precisa ser ajustado? Será que você não precisa ajustar algumas coisas para que você possa viver de fato no centro da vontade de Deus? Quantos problemas você tem causado para você e para aqueles que estão perto de você por causa de precipitações? Que é hora de você buscar sabedoria. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus é rico em sabedoria, e Ele dá com prazer àqueles que o pedem. Que antes de decidir, antes de tomar a decisão, é necessário buscar sabedoria, buscar do Senhor, para que nós possamos receber, e isso vai nos guardar na verdade. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer em relação a esse texto do dia de hoje é entender o seguinte: que nos nossos relacionamentos, às vezes nós culpamos os outros, ou até mesmo a Deus, pelos nossos problemas, em vez de reconhecer as nossas próprias falhas. Quantas das vezes você não está reclamando, triste, chateado, perdendo energia, na verdade, ou seja, não avançando, porque você fala assim: mas se isso não tivesse acontecido na minha vida, se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, seria diferente. E nós começamos a terceirizar. Por exemplo, Davi era rei, e Davi, na verdade, dá uma ordem a Joabe. Joabe, na verdade, entende que aquilo, na verdade, é errado. Mas o que Davi faz? Davi não ouve a ponderação de Joabe, e Davi segue a fazer, ou seja, a palavra do rei permanece. Agora, quando a palavra do rei permanece e ele erra, e ele se arrepende, ele se posiciona ali, ele poderia muito bem, na verdade, ou seja, agir como se nada tivesse acontecido, ou então colocar a culpa nos seus governados ali, naqueles que estão debaixo da sua autoridade, dizendo o seguinte: mas vocês não me avisaram, vocês poderiam ter me ajudado, vocês poderiam ter me impedido de resolver. Querido, isso é perda de tempo, sabe por quê? Porque na verdade, ou seja, nós sabemos que a melhor forma de tratar os nossos erros é com arrependimento, é reconhecer na verdade a sua parte do erro e tratar aquilo que depende de você. Davi, na verdade, ele tratou de resolver o problema, e ele tratou esse problema diretamente com Deus. Ele se arrependeu, querido, a consequência veio. A consequência veio porque, olha, semear é opcional. Semear é opcional, olha, não tem jeito, mas a colheita não. Lá em Gálatas, no capítulo 6, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Davi errou, a semeadura dele foi errada, aquilo trouxe prejuízo, trouxe uma praga sobre a vida de Israel. Mas olha, ele foi pronto, na verdade, a se arrepender, a consertar, e nós vemos que a história termina com a construção de um altar. Ou seja, a ele, na verdade, ou seja, entregando, ou seja, um ato de adoração, ou seja, se arrependendo e se posicionando em Deus, para que ele, na verdade, ou seja, para que Deus tivesse misericórdia, na verdade, do seu povo, tivesse misericórdia daquilo. Por quê? Porque Davi entendia que Deus é rico em misericórdia, e é isso que você precisa entender no dia de hoje. Você precisa entender, na verdade, que olha, você precisa buscar orientação para as várias situações da sua vida, e olha, e buscar, na verdade, sabedoria de Deus para aplicar esses princípios, ou seja, arrependimento e misericórdia, para que isso possa, na verdade, nortear suas ações. Essa passagem, ela se conecta muito bem com outra do próprio Davi, que é o Salmo 51. O Salmo 51 narra um momento, ou seja, de conserto de Davi diante talvez do seu maior erro, que foi, na verdade, o adultério com Betseba, a morte de Urias e tudo aquilo. Mas o que Davi fez? Ele se arrependeu, ele se consertou. Ou seja, o arrependimento é a chave para que nós possamos sair dos buracos que nós muitas das vezes nos colocamos por causa das nossas falhas. E na verdade, ou seja, nós não precisamos de muita ajuda para falhar, não. Nós dependemos tão somente de ficar sozinho e fazer segundo o nosso próprio entendimento. É a receita ideal para o erro. Mas nós precisamos entender o seguinte: Deus está sempre pronto a nos abençoar. Deus é rico em misericórdia. No Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor tem perdão para você, o Senhor tem restauração para você. Então, querido, saia dessa posição, na verdade, de viver diante do pecado, de viver debaixo do pecado, de viver uma situação que a cada dia você faz o quê? Você se amontoa em pecados e mais pecados, na verdade, e você fica, na verdade, se sentindo acusado, travado por causa disso. O Senhor tem perdão, tem misericórdia sobre a sua vida. Se arrependa, na verdade, conserte aquilo que precisa ser consertado hoje, porque essa é a vontade de Deus. O que nós vimos nesse texto então hoje? O que nós vimos, na verdade? Nós vimos, ou seja, como que a palavra nos ensina, na verdade, a importância de se arrepender, da humildade, na verdade, a busca pela misericórdia de Deus. Precisamos ser humildes e reconhecer os nossos erros. Olha, Davi, apesar dos seus muitos erros, ele era rápido em se arrepender, ele sempre retornava a Deus e buscava perdão e orientação. Querido, essa é uma chave para você. Eu sei que você não é perfeito, eu também não sou, mas nós podemos, na verdade, minimizar os efeitos disso na nossa vida, potencializar, na verdade, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, tendo uma postura de arrependimento rápido. Ou seja, diante do erro, reconhecer as nossas falhas, nos arrependermos e consertarmos. Eu sei que muitas das vezes você fica travado, por quê? Porque você olha para o seu erro, sendo recorrente, você fala, mas eu não me perdoo. Querido, mas presta atenção, você não é Deus. Deus, Ele nos perdoa, Ele não resiste um coração quebrantado, então se quebranta diante do Senhor, busca o Senhor, porque olha, Ele recebe o perdão pela fé. Ai, pastor, mas eu oro assim e eu não me sinto perdoado. Querido, presta atenção, você não tem que se sentir perdoado, você tem que se arrepender e, na verdade, receber o perdão pela fé. É pela fé que nós recebemos o perdão. Sentimentos, na verdade, virão em consequência disso, em decorrência disso, porque você, na verdade, abandonou esse fardo, você lançou essa inquietação nos braços do Senhor e o Senhor está cuidando de você. Essa é a clareza que você precisa ter, que do Senhor, na verdade, quer nos ajudar, na verdade, nessa manhã, a entender isso, a começar essa semana avaliando as nossas vidas e perceber o seguinte: ainda existem pecados que não foram confessados, ainda existem pecados e erros que precisam ser arrependidos, confessados, abandonados, para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Ai, pastor, mas eu não consigo. Com a força que Cristo te dá, você consegue. Essa é a chave para você avançar e experimentar aquilo que Deus tem para você. Que nós vamos encerrar esse momento aqui orando, e eu quero, na verdade, encorajar você a colocar diante do Senhor, para que você possa pedir o Espírito Santo, assim como o salmista diz: Senhor, sonda-me, vê
se há em mim algum caminho mau. Para quê? Para que eu possa corrigir, querido. É agora, esse é o momento, esse é o tempo para você entrar nessa semana agora com vitalidade, com força, com a consciência, na verdade, livre. Por quê? Porque você é alvo da misericórdia de Deus, você é alvo da bondade de Deus, você é alvo do amor de Deus. Você, querido, em nome disso, você precisa crer de fato que o amor de Deus é maior do que os seus erros, que o amor de Deus é maior do que tudo que você pode estar envolvido, que tem trazido esse prejuízo. Sim, os nossos pecados tocam, na verdade, as nossas vidas, trazem consequências terríveis para nós e para aqueles que estão perto de nós, mas a história não acaba aí. A história não acaba aí. Para todos esses erros, para todos esses pecados, existe a possibilidade do arrependimento, e mais do que isso, a resposta de Deus ao seu arrependimento, na verdade, é misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, nós merecemos a correção, nós merecemos o castigo, mas Deus faz o quê? Ele retém isso porque por misericórdia, e na verdade é isso que nós queremos desfrutar. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua Palavra, Deus, nos consola, a Tua Palavra nos exorta, a Tua Palavra nos direciona, Deus amado. Obrigado, Jesus, porque nós temos a Tua Palavra todos os dias, tomamos essa palavra como alimento. Oh Espírito Santo, obrigado, Deus amado, porque podemos nos arrepender dos nossos pecados e desfrutarmos da misericórdia do Senhor. Pai amado, que sejamos, ó Deus, como Davi, que apesar das suas muitas falhas, dos seus muitos erros, era rápido em se arrepender e desfrutou, Deus amado, viveu debaixo dessa misericórdia do Senhor. É isso que nós queremos viver. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos guia, que nos instrui na verdade. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor amado, a viver com integridade, a buscar sabedoria, Deus, em Ti, não nos nossos próprios entendimentos, não na nossa própria sabedoria, mas a sabedoria que vem do Senhor. Pai amado, nos ajuda a agir com paciência e prudência, nos livra, Senhor amado, dos tantos erros que nós tomamos, ó Deus, que nós realizamos todos os dias por nos precipitar. Nos ajuda, Senhor amado, que o fruto do Espírito seja gerado em nós, que possamos viver em paciência, Deus amado, com prudência, que as nossas vidas, ó Pai, reflitam os Teus ensinamentos e tragam glória para o Teu nome. Oh Senhor, essa é a nossa oração, na verdade, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, recebe, ó Deus amado, as nossas vidas diante do Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá sabedoria, Deus, para nos posicionar, Senhor amado, diante das decisões que vamos tomar no dia de hoje, e que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.